relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Amém? O pão, ele vai se formando, o pão ele vai se formando, você vai trabalhando com ele. O pão é alimento, nós temos aprendido isso. Eu estava meditando que esse pão que é o alimento, né? Ele só é pão se você mistura ele, sabe, irmão? Você tem que misturar ele. E o profeta ensina que você tem que misturar a farinha e o azeite. A farinha e o azeite. Você lembra da viúva? Que ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ela estava pegando aquilo, e ela disse, eu vou misturar isso, vou assar e vai formar um pão, eu vou comer e morreremos. Ela tinha a farinha e um pouquinho de azeite, e ela tinha que misturar aquilo. E Paulo citou isto em uma escritura. Eu ia citar isso esses dias numa pregação minha e não citei. Que Paulo disse que quando eles estavam ouvindo a palavra, eles não misturavam a palavra com a fé. Você lembra desta escritura? Essa escritura diz, não estavam misturados com a fé daqueles que a ouviam. Então tem que se misturar, né? Você tem que começar a misturar a farinha, né? Que é a palavra, que é a verdade, juntamente com o Espírito, que é vida, né? O Espírito Santo. Você tem que começar a misturar ali. A misturar. Então veja, esta escritura que fala sobre misturar, não estava misturado, está lá no livro de Hebreus, Hebreus, capítulo 4, quando diz assim, temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, parece que alguns de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles.
A nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. A palavra da pregação foi aproveito para eles, irmão? Está dizendo aqui que foi aproveitoso para eles? Está dizendo que foi? Está dizendo que não aproveitou. Mas por que não aproveitou? Por quê? Continua lendo lá, em voz alta. Porque não estava... Mais forte um pouquinho, igreja. Assim, mais com garra. Vocês estão enxergando lá ou não? Então, fala com mais garra assim. Por quê? Porque, porquanto não... Então tem que misturar ou não? Você tem que misturar ou não? Você está misturando aí ou não? Você tem que começar a misturar. A sua fé com a palavra, com azeite. Quantas irmãs aqui já fizeram pão? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu conheço as irmãs que fazem pão aí, né? Quando você vai fazer pão, você fica com um dodóizinho ali, ou você tem que pegar a mão na massa para misturar lá? Eu sei porque a mulher, às vezes, coloca eu para amassar pão, coloca a clara, coloca o ovo, coloca ali. Se você for meio nojento, você não amassa, né? Tem que colocar a mão ali, por isso que usa a expressão, coloque a mão na massa. Pegar lá e vai saindo, né? E vai indo, e põe farinha, não é? E vai indo, daqui a pouco ela vai dando, né? Como é que diz? Vai dando o quê? Vai dando forma, vai dando ponto, né? Agora, irmãos, coloque você mesmo no lugar espiritualmente. Você está ouvindo a palavra aqui, não está? Você não está ouvindo a palavra? Coloca a mão na massa. Tá, não está escrito lá? Começa a colocar a fé. A fé ali, e começa a mexer ali. Né? E você não está sentindo nada. Eu não estou sentindo nada, mas Jesus não pediu para sentir, Ele pediu para crer. Aí você coloca a fé ali e vai mexendo assim. Ô Senhor... E vai indo, eu creio, e vai mexendo. Daqui a pouco começa a dar ponto, daqui a pouco você começa a sentir algo aí, e daqui a pouco a palavra começa a tomar forma, e ela começa a ser proveitoso para você. Proveitoso. Então veja, eu preciso, estou aqui com uma inspiração que Deus colocou em meu coração. Então eu vejo assim. E eu, às vezes, me coloco como sentando aí também e ouvindo a palavra. Ouvindo, irmãos, seriamente a palavra. Ouvindo seriamente a palavra. O profeta disse que todos vão ver o rapto. Não está escrito ali, que nós lemos agora? Está escrito assim? Tá, quantos vão ver o rapto? Ele usou uma expressão, centésimo. Hã? Centésimo de 100%. Coloca lá a escritura, irmã, da mensagem lá. Olha lá. Coloca lá. Não sei se está pronto aí, né? Vocês estão trocando aí, então vai. Centésimo, que aí eu vou usando e vocês vão... Olha isso aqui. Volta de novo na meditação para vocês verem. Ele está dizendo isso aqui. Um dia destes, o Senhor Jesus estará vindo. E sabe, eu penso que isso será tão repentino e tão dócil. Essa palavra dócil, tão repentino, tão dócil, que haverá 1/100º de 100% da onde? Do mundo inteiro nunca saberá quando aquele rapto acontecer. É bíblico isso, irmãos? É bíblico, nós temos que... Não, é bíblico que o profeta está citando, porque você tem que estar com a sua fé misturada na palavra. Nós não lemos em São João aqui que ele disse, estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo o conheceu. Está assim? E o mundo não
o conheceu. Então o profeta está citando algo escriturístico, não está, irmãos? Tá, mas todos quanto receberam? Esses que receberam é esse centésimo aqui. Esse centésimo foi o que recebeu. Então, somente se irá tão quietamente. Então, aí eu vou entrar com a igreja, com os irmãos, em uma mensagem, que eu não sei se está lendo aqui, irmão Alessandro, qual é a mensagem que vocês estão lendo no sábado? Tá, essa mensagem da ressurreição de Lázaro, quando que vocês leram? A ressurreição de Lázaro, quem lembra? Quando foi lida? Todo mundo sério assim, né? Deve ter anotado aí, não tem? Umas 3 para trás, né? Essa mensagem aqui, ó, a ressurreição de Lázaro. Eu vou tomar esta mensagem aqui para algo aqui. Tem uma porçãozinha aqui. Nesta mensagem aqui. Então veja. Aí eu vou voltar um pouquinho aqui para vermos algo sobre as unções das eras. As 4 unções. O leão. Vamos ver o animal, o boi, o animal com rosto de homem. E qual que é o último animal? A águia. Então o profeta está dizendo, né? Ele está dizendo aqui que este poder que veio, né? Um leão saiu para enfrentar o anticristo. Depois ele disse, no parágrafo 125 da mensagem do quinto selo, ele diz, agora vemos o segundo animal. Vemos o segundo animal que o anticristo mandou, que foi um cavalo vermelho, que ele cavalgou e era para tirar a paz da terra, guerra. O segundo animal para combatê-lo foi o boi. O boi significa labuta, um animal de carga. Então, estes animais são representativos. Esses animais são representativos. Então, o leão significa um poder. Assim como aquele cavalo branco do primeiro selo significa um poder. Estão acompanhando, igreja? Esse aqui é um beabá, né? Você já sabe, não sabe, irmão? O primeiro cavalo que saiu lá na abertura dos selos, o cavalo branco, né? Que o profeta pensava que era Cristo. Quem era aquele cavalo branco? Bem forte. Quem era aquele cavalo branco? Era o anticristo. Nós aprendemos isso? É um beabá. É um poder. São poderes que está cavalgando sobre a terra. Agora veja bem isso aqui. Veja bem. Quero entrar aqui e quero que vocês observem isso. Vamos lá mais um pouco aqui. O terceiro animal, no parágrafo 148, o terceiro animal que saiu, um poder de Deus para combatê-lo, para combater os poderes do cavalo preto. Foi um homem astuto, inteligente, com a sabedoria de Deus, você sabe, o homem. Então ele disse, parágrafo 150, a próxima coisa que saiu para combater aquilo foi um animal com rosto de homem, inteligente, instruído, sagaz, fino, ungido, com aquele espírito daquele dia. Notaram? Agora, ele foi combatê-lo com a astúcia da sabedoria de Deus com ele. Aquela foi a era da reforma. Martim Lutero, João Wesley e assim por diante. Veja. Foi a reforma, Zwinglio,
todos aqueles, Inox, Calvino e todos aqueles, vejam, saíram, foi uma astúcia. Agora, observe exatamente, desde a Idade Média, desde a Reforma nessa direção, observe, foi a sagacidade do homem. Aí ele fala, então, o quarto animal, preste bem atenção agora. Eu vou só resumir aqui, meu tema vai estar lá na frente, a porçãozinha, só quarto isso aqui. 186. Agora, o quarto animal que foi enviado para combater o anticristo, neste último animal, ele disse, vocês estão prontos? Vocês estão prontos? O último animal que foi enviado, o último poder para combater o anticristo, o qual era contra o Espírito de Deus, o anticristo foi uma águia. Estão vendo? O quarto animal vivente foi uma águia. Agora, somente estudem as eras, estudem as escrituras. É a águia. Agora, olha que interessante. Ele está dizendo assim, irmãos, para nós. Ele está dizendo assim, o primeiro animal, o animal simbólico, vocês conseguem entender? Representativo, que saiu no começo das eras lá, para combater o anticristo, qual foi o primeiro animal? Vamos ver junto, o primeiro animal foi? Não, o primeiro animal foi? Qual foi o primeiro animal? Está fraco, não está? Vocês não acham que está fraco? O primeiro animal foi? Leão. Qual foi o segundo animal? Boi. Qual foi o terceiro animal? Foi o animal com rosto de homem. Qual foi o quarto animal? A águia. Qual foi o primeiro animal? Qual foi o segundo animal? Qual foi o terceiro animal? É um animal com rosto de homem. Ele diz, por que com rosto de homem? Porque era uma força, um poder com a inteligência de homem, que foi Martim Lutero, Wesley, todos esses reformadores que vieram com a inteligência. Então, todos estes animais são animais representativos de poderes. Eu disse, olha o leão, olha o boi. Tá, irmãos, pense comigo então, para nós aprendermos. O anticristo estava cavalgando no seu cavalo branco, no seu cavalo vermelho, no seu cavalo preto. O que quer dizer que ele estava cavalgando? O anticristo estava vindo com o ensino se formando, e cavalgando, e vindo, e matando, e perseguindo, e trazendo os seus ensinamentos, sua doutrina, e veio vindo ali. Presta bem atenção. Então, Deus levantou poderes para combater ele. Durante a cavalgada do anticristo, também tem a cavalgada do Espírito de Deus. Amém? O anticristo está cavalgando aqui e Deus cavalgando aqui. Amém? Lutando pelos seus. Amém? Lutando pelos seus. Dá para você imaginar isso, né? Então o anticristo está cavalgando pelo mundo e trazendo todas estas coisas. Cavalgando. Cavalgar quer dizer o quê? Trazendo essas coisas, esse ensinamento. Ele está em sua última cavalgada. Mas também a noiva também está na sua última cavalgada também. A última cavalgada. Só que tem uma coisa aqui que me chama a atenção, é isso. Tá? Então, quando você olha o leão tem características. Por isso que ele veio e pegou o animal chamado leão para mostrar qual era o poder que estaria sobre aqueles eleitos daquele tempo que iriam enfrentar aquele poder. Presta bem atenção nisso. Por exemplo, irmãos, vocês querem ver? Abra a sua Bíblia. Vocês estão misturando a massa ou não? Deixa eu ver a sua mão. Você está misturando a massa ainda. Amém?
põe a mão na massa ali, né? Põe a fé ali e vai misturando. Vocês querem ver algo aqui, ó? Eu disse que ia ser rápido o culto, né? Olha isso aqui, ó. Quer ver, ó? Abra a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo... Quer ver, ó? 2. Presta atenção. Apocalipse, capítulo 2. Olha que interessante isso daqui, ó. Aqui está a primeira era da igreja de Éfeso. Estava lá os primeiros que vieram lá na era de Éfeso, nasceram ali, como nós nascemos aqui. Como eu disse esse dia, nós poderíamos ter nascido lá na primeira era de Éfeso. Não poderia? Poderia ter nascido lá, né? Mas Deus, né, no seu plano eterno, na sua presciência, viu que nós nasceríamos quando? Nessa era, nesse tempo. Mas nós poderíamos. Se nós tivéssemos nascido lá, irmãos, lá, nós iríamos, presta atenção, né? Tua esposa, teus filhos, eu, minha mãe, meu pai, olha, seu pai, sua mãe, né? Irmão Paulo, nós poderíamos ter nascido lá na era de Éfeso. Se nós nascêssemos lá, nós estaríamos enfrentando naquele tempo um poder diabólico. Vocês entenderam ou não? Qual que seria esse poder diabólico que estaria lá? Seria um poder chamado Anticristo. E ele estaria numa forma de ensino. Bem assim, irmãos, bem sutil, né? De ensino ali, para infiltrar no meio dos eleitos de Deus, da igreja de Deus, que o propósito dele, o propósito do anticristo, já a própria palavra diz, ele é contra quem? Ele é contra Cristo. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus. E que se nomeia, está lá. Então, ele é contra Deus. Ele é contra a palavra. Ele é contra. Ele é inimigo. Então, se nós nascêssemos lá na era de Éfeso, que poder estaria lá operando naquele tempo? Estaria um poder. Esse poder, a Bíblia mostra que seria um cavalo branco, não é? Não é isso, irmão? Um cavalo branco. Para enfrentar este poder, nós teríamos que ter em nós também um poder, uma unção sobre nós para enfrentar. Qual seria essa unção? O leão. Agora, olha ali então, né? Vamos supor, presta bem atenção. Vai amassando aí, tá ficando bom, viu? Está amassando aí? Não está dando forma? Tá ficando bom. Se precisar colocar mais um pouquinho de farinha, você vai colocando, um pouquinho, vai misturando com a fé, né? Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra o quê? As 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Olha aqui a unção agora. Olha a unção. E puseste à prova os que dizem ser o quê? Apóstolos. E não são. Irmãos, para pôr a prova, aqueles que diziam ser apóstolos, tinha que ter que unção sobre eles. Qual unção que tinha que estar sobre eles? Do leão. Porque estava entrando ali alguns que diziam ser apóstolos. Então tinha que ter uma unção ali. E Deus enviou uma unção de leão. E não são. E tu os achaste o quê?
como que você vai achar? Como que você vai achar um que se diz ser apóstolo mentiroso? Como que você vai achar e dizer, esse que está dizendo ser apóstolo é mentiroso? Como que você vai encontrar? Você tendo a unção de quem sobre você? De leão. Você sabe que apóstolo está dentro do quinto de Éfeso lá, não está? Ele deu um para... Como é que chama? Um para... Vamos lá, apóstolos, outros profetas, outros pastores, outros evangelistas e outros mestres. Agora, ele deu o Espírito Santo que constitui. Mas também há outros que os homens constituem. Os homens dizem, esse aqui é evangelista. Como você vai saber se ele é ou não é? Você tem que ter em você uma unção. Vocês estão compreendendo? Você tem que estar debaixo daquela unção da era. Compreenderam isso? Tá, vamos pular um pouco. Aí, eles enfrentaram, não enfrentaram o cavalo branco? Enfrentaram a igreja? Enfrentaram. Mas eles estavam enfrentando sem ferramenta? Eles tinham algo que Deus deu para eles. Amém? Então Deus fala para você, vai lá, irmãos, não é bom isso? Vai lá. Eu imagino assim, irmãos, vai lá e eu vou dar essa ferramenta para você vencer. Se Deus colocou aquela ferramenta, é com aquela ferramenta que você vai vencer. Amém? É como Davi, né? Como que Davi matou Golias? Qual ferramenta que Davi tinha na mão? Uma funda. Aquela funda funcionou? Era a ferramenta que ele tinha. Porém, Saul queria dar outra ferramenta para ele, não era, irmãos? A gente fica observando os quadros, né? Saul diz, já que você tem que enfrentar, veste a minha armadura. Davi tentou até, não tentou? Parece, né? Tentou ou não? Colocou lá a armadura de Saul. De repente ele ia com a espada de Saul. De repente ia com o escudo com Saul. Ia dar certo em Davi, irmãos? Ia dar certo? Não. O profeta chama todo aquele aparato de denominação. Não adianta, você não vai vencer com denominação. Você vai vencer com a funda. A funda é algo simples, amém? Aí o profeta uma vez disse assim, eu me sinto como Davi lançando uma funda, né? Aquela funda ali girando, mas ele sabia e tinha certeza que aquilo era o que ia derrubar Golias. Agora, vamos pular rapidamente aqui. Olha na segunda era. E o anjo da igreja, lá no 8. E o anjo da igreja de Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, conheço as tuas obras. Tribulação, pobreza. Mas tu és rico, viu? E a blasfêmia dos que dizem, os que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás, isso aqui, né? Nada temas das coisas que há de padecer, viu? Nada temas. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Agora, olha a unção, que unção que eles tinham que ter aqui, a de leão ou a de boi agora? Já tinha que mudar, não tinha? Vocês estão entendendo, irmãos? Porque se eles tivessem a unção de leão, será que eles iam aguentar isso que estava vindo sobre eles? Por isso que nós vemos aqui que quando veio essa unção de leão, de boi sobre eles, esta unção que veio sobre eles,
O profeta disse algo assim, ó. Ele disse assim, ó. Agora, note. Eu estou na mensagem quinto selo. Se você notar, isso estava carregando e preservando esta Bíblia. E eles tinham de labutar entre si. Aí está o boi. E quando chegou o tempo, lemos isto ontem à noite, veja, quando a coisa saiu e o sacrifício veio, eles tiveram que ir. Ele disse, não danifiques o vinho e o azeite. O que eles faziam? Olha a unção que estava sobre eles. Caminhavam voluntariamente até lá e morriam. O que eles faziam, irmãos? Caminhavam. Todos os irmãos podem ler também. Eu gosto que vocês leiam, irmãos. Caminhavam voluntariamente até o quê? Até lá e faziam o quê? Eles não se importavam. Porque, em azul lá, irmã, porque o espírito da igreja naquele dia era sacrifício. Labuta. Sacrifício. Labuta. Qual que era o espírito daquele tempo? Então, se nós, irmãos, se nós tivéssemos nascido lá, entendeu, meu Deus? Se nós tivéssemos nascido lá, nós ia reclamar para morrer, irmão Josnei? Sabe que nós ia falar assim, meu Deus, eu não quero morrer, Senhor do céu. Ia ser assim? Ou nós ia falar assim, irmão Josnei, sabe o que vai acontecer hoje? Vão cortar nossa cabeça hoje. O que o irmão ia falar para mim? Opa, que bom. Como bom? Vai cortar sua cabeça. Olha, eu estou indo com maior alegria. Parece que meu coração está pulando assim de alegria. Porque vão cortar minha cabeça. Por que eles faziam isso, irmãos? Olha lá. Porque o espírito da igreja naquele dia era do quê? Sacrifício, labuta. Eles vinham tão liberalmente quanto podiam. Ungidos com o verdadeiro Espírito de Deus para aquela era. Tremendo isso para mim, irmãos. Olha, você vai amassando com fé aí para você ver. Vai amassando. Agora tinha uns que esperneavam, eu não vou. E pulava, eu não vou. E me sorte, eu não vou morrer não. Enquanto os outros faziam o quê? Liberadamente. Sabe o que é liberadamente? Acho que o soldado estava ali, irmão Alessandro. Vem aqui. Vamos, rápido. O soldado estava ali. Já que você é soldado, pega eu para levar para a morte. Não, eu não quero morrer, não. Não, eu não quero morrer, Senhor do céu, não quero ir. Parece brincadeira, mas é. Agora, o outro que estava com a unção, pega eu para ir para a morte. Pega. Olha que diferença, não é? Gostoso, não? Vou morrer para Cristo. Mas o que estava sobre eles? O quê? Unção. Por isso que as pessoas hoje, nós vamos chegar na nossa era, se der tempo. Eu disse que ia ser curta a mensagem, não disse, mas a unção vem, né? E a gente tem que dar lugar. Preste bem atenção. Ali tem uma chave. Vocês pegaram a chave ou não? Pegaram, irmão, a chave? Ungidos com o verdadeiro Espírito de Deus daquela era. E faziam o quê? Morriam como covarde? Morriam como heróis. Um sacrifício. Milhares de milhares. Quanto? 68 milhões. 78 milhões registrados. Isso. Boi. Que mais? Vai. Sacrifício. Oh, que coisa!
Vocês entendem? Muito bem. Agora, sacrifício. Somente se podia labutar naquela era para combater a grande oposição por aqueles 1000 anos. Estava ali, irmãos. Eles, sabe, irmãos, eles não podiam evitar. Sabe, irmãos, eles não podiam evitar. Mesmo se eles falassem, eu não quero morrer, mas a unção estava sobre eles. Era prazeroso eles irem. Eles queriam ir. Eles queriam ir, morrer. Era prazeroso eles. Por quê? Qual que era a unção? A unção de boi que estava sobre eles. Mas quando a unção de leão estava sobre os efésios, a unção de leão era esse assim, a unção de leão. Eu sou apóstolo. O que a unção de leão fazia com eles? A unção de leão. Pegava a Bíblia. Ah, você é apóstolo? Vamos ver. Ah, essa aqui. Ah, essa mensagem aqui. Essa escritura aqui. Ah, aqui contradizeu aqui. Aqui não tem coerência não. Aqui você está dizendo ser isso, mas você é mentiroso. Por quê? Olha aqui. Olha a sua vida. Olha o seu testemunho. A sua vida fala mais alto do que as suas palavras. Está aqui, ó. Viu? Não adianta você falar. A sua vida fala o quê? Mais alto. Que eu não posso ouvir o que você está falando. Que unção que estava sobre eles lá, irmãos? A de leão? Tá, vamos para o próximo animal. Rapidinho aqui. Próximo animal que veio, o terceiro animal, para combater o cavalo preto, está no parágrafo 148, né? Foi um homem astuto, inteligente, com sabedoria de Deus. Você sabe, o homem é o mais inteligente do que qualquer dos animais. Está vendo? Ele é mais inteligente porque ele pode ser mais esperto, na maioria das vezes. Ele é astuto, sagaz. Então, a partir da Idade Média, agora saindo da Idade Média, este outro lado, quando este cavalo preto estava cavalgando, quando eles cobravam por seus sacrifícios e por tudo que faziam, e o dinheiro era assim, vocês sabem como era agora? A próxima coisa que saiu para combater aquilo foi um animal com rosto de homem. Um animal com rosto de homem. Inteligente, instruído, sagaz, fino, ungido com aquele espírito daquele dia. Você viu? E mudou do boi para quê? Mudou do boi para quê, irmãos? Com um animal com rosto de homem. Mas por que mudou de boi para um animal com rosto de homem? Por que mudou? Porque o anticristo também mudou. Vocês entenderam? O anticristo do branco foi para o vermelho. Do vermelho ele foi para onde? Para o preto. Um poder. Então ele estava ali, naquele poder, mas Deus também estava cavalgando também. Amém? Enquanto ele cavalgava aqui, o anticristo, Deus estava cavalgando aqui também com os seus, dando para os seus um poder também. Está contente nesta noite de saber isto? Vamos mais um pouquinho? Amém? Amém, né? Amém. Amém. Esse cavaleiro aqui, irmão, esse poder aqui, no verso 153 do quinto selo, é isso aqui, ó. Aquele terceiro animal que Satanás enviou, ele se tornou sagaz também. Observe, uma medida de trigo por um dinheiro. 3 medidas de cevada por um dinheiro. Está vendo? Ó, que coisa, está vendo? A exploração de dinheiro. A sagacidade para obter o ouro do mundo e a riqueza trazida para dentro disso. Isso é exatamente para cumprir. Foi para isso que começaram a cobrar pelas orações. Criaram um lugar chamado purgatório.
e tiravam os seus antepassados por meio de reza. E você tinha de passar a escritura dos bens e tudo mais, suas propriedades, a igreja e o Estado eram a mesma coisa. E a igreja tomava posse de suas propriedades. E você não vê, agora aqui ele traz para o dia de hoje, e você não vê que algum desses evangelistas, neste dia, ainda tem essa mesma unção sobre eles? Quantos compreenderam isso aqui? Quantos entenderam isso? Alguns evangelistas desse dia têm essa mesma unção. Pegar o quê? Tirar os bens. Fazendo pessoas de idade doar o quê? Sua pensão. Passar a escritura de suas casas para certas coisas. Ora, irmão, eu não quero entrar nisso, né? Ele disse, eu não quero entrar nisso. Tá. Nós estamos em qual animal aqui, se vocês estão captando? Vamos lá, qual animal? Tá. Aí, qual que é o outro animal que veio depois desse? Qual foi? A águia. E qual foi o animal que o diabo passou, né, a trabalhar? Qual? Cavalo amarelo. É aqui que eu quero entrar. Agora, ouçam atentamente. Agora, ele vai entrar aqui no parágrafo 185, quinto selo. Aqui esses animais. Eu nunca soube disso antes. Eu estava sentado ali, eu pude ver isso se movendo ali em cima, do mesmo modo que vocês estão olhando para mim, estão vendo? E tem de estar certo, porque está bem aqui com a Bíblia. Deste modo, como vocês vão fazer alguma outra coisa a não ser dizer que está certo? Note. Agora, o quarto animal que foi enviado para combater o anticristo, neste último animal, vocês estão prontos? Ele disse. O último animal que foi enviado, o último poder para combater o anticristo, o qual era contra o ensino de Deus, o anticristo foi uma águia. Estão vendo? O quarto animal vivente foi uma águia. Agora, olha aqui, irmãos. Aqui, ó. Estudem as eras, estudem as escrituras. É a águia. E na Bíblia, a última era foi uma era de águia. E Deus compara a águia a quem? Aos seus profetas. Ele está perguntando, vocês estão vendo ou não? Quando eu meditei nisso aqui, seria fácil assim, entre aspas, né? Porque não é fácil, irmãos. Só se Deus revelar mesmo. Tá, então ele enviou o leão, ele veio, né, com a palavra, ele enviou o boi, sacrifício, né? Quem viveu debaixo daquela unção, sacrifício. Aí ele enviou o animal com rosto de homem, a astúcia, né? A inteligência. Depois, o último animal que ele enviou, qual foi? A águia. Tá. Se a pessoa olhar a águia, ele vai saber que a águia, ela representa o que a águia? O que ele disse que a águia representa na Bíblia? O que a águia representa na Bíblia? Profeta. Então, é difícil entender. É difícil entender que haveria um profeta na última era ou não? É difícil? Se a pessoa olhar o símbolo, vai saber, não, tem que ter um profeta na terra nesse tempo. Mas por que tem que ter? Porque o último animal que ele enviaria seria qual? A águia. E Deus compara os seus profetas como águia. Vocês compreenderam essa parte? Vocês puderam compreender isto? Veja bem, a última era, a era da águia, um revelador da verdadeira palavra. Estão vendo? Antes de Deus entrar em ação, como fez nos dias de Noé, ele enviou o quê? Uma águia.
Quando ele trouxe, veja bem, quando ele trouxe Israel e o seu exército de Faraó, e o exército de Faraó estava pronto para ir, ele enviou o quê? Uma águia. Toda vez ele envia uma águia. Quando que ele envia uma águia? Não sei se vocês estão lendo lá. Toda vez ele envia uma águia onde? No final. E aqui ele envia uma águia novamente. Isto está exatamente conforme o quê? A palavra. Assim, como você pode tornar isto uma outra coisa? Envia uma águia. Por quê? Um revelador da verdade, a qual tem descrito no transcorrer de toda a era. Assim, como é que poderia o boi, agora vocês vão captar a mensagem, como poderia o boi, ou o homem, ou qualquer animal que estivesse cavalgando, como ele poderia chegar a ser revelado até que a águia viesse? Vocês compreenderam isso? Eles tiveram o seu lugar. Eles foram piedosos, animais enviados, exatamente como qualquer outro foi. O leão, que foi original, foi aí onde o anticristo subiu em combate. Então ele levantou outro poder. Ele enviou um poder para enfrentá-lo. Então ele levantou outro poder. Ele enviou outro poder para enfrentá-lo. Então no último poder, ele faz descer o quê? A águia, para restaurar os filhos da fé original novamente de seus pais. A era da águia. Por que cantamos estamos na era da águia? Você entendeu por que cantamos? Na era da águia nós nascemos? Então, note, não há mais animais. É só isso. Esse é o fim. Agora, se você tomasse agora Apocalipse 10, do 1 ao 7, tenho me referido a isto, lembre-se, na era do último mensageiro, veja, que vai acontecer? Todos os mistérios de Deus seriam revelados. A águia. Amém? Todos estão compreendendo aqui? Agora, vocês veem que os 4 animais que cavalgaram, isso foi perfeitamente correto? Vocês creem nisso? Está difícil de compreender ou não? Está difícil? O leão, o boi, o animal com rosto de homem. Ele disse, mas o último animal é o quê? Mas por que águia? Por que águia? Porque a águia representa quem? Os profetas. Então teria que vir um profeta. Então, nós estamos vivendo debaixo de qual unção? Da águia. E qual que é a unção da águia? Qual que é a unção da águia? Qual que é a unção da águia? Vamos lá, eu quero ajudar vocês, irmãos. Deus compara os seus profetas como águia. Então, se a águia é um símbolo de quem? Dos profetas, então nós estamos vivendo debaixo de uma era profética. Vocês compreenderam? Se estivéssemos lá nos dias da labuta, do sacrifício, como eu dei um exemplo aqui, o soldado pegava eu para levar para ser morto, eu ia espernear se eu não estivesse debaixo da unção. Mas se eu estivesse debaixo da unção, eu ia normalmente. Tá, qual que é a unção que está aqui nesses dias? Qual que é a unção, igreja? Da águia. E qual que é essa unção da águia? Uma era profética. A unção profética. Tá, só profética? Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Parágrafo 186. Eu vou deixar isso aqui com vocês, irmãos. A igreja, está na sua mão aí. Observe isso. A última era, volta lá no azul e coloca lá. A última era, lá no parágrafo 186.
no final. Está escrito lá assim, ó. A última era, a era da águia, um revelador da verdadeira palavra. É só um profeta? Não, um profeta revelador da palavra. Vocês puderam entender isto? Vamos amar um pouquinho aqui. Parágrafo 194 agora. 194. Agora, vocês veem os 4 animais que cavalgaram? Isso foi perfeitamente correto. Vocês creem nisto? Agora, aqui está cada era, ou cada poder que cavalgou atrás dele. E aí está a escritura que mostra o que o cavaleiro do inimigo fez. Isso foi revelado nestes selos. E também foi revelado agora que cada animal, poder que Deus enviou para combatê-lo, acerta o que, irmãos? Em cheio. Até o tempo do quê? Da águia. Agora, se este é o último tempo, virá uma águia, certo? E fará isto. Agora lembre-se, aqui está no começo da minha mensagem. Lembre-se o quê? Leia lá. Leia. Está fraco. Leia os irmãos juntos. Vamos lá, eu vou dizer 1, 2, 3, leiam todos juntos, vai. 1, 2, 3. Agora, nos dias em que o leão veio, a palavra original, acerca de 1/100 deles deu ouvido ao leão. Quantos por cento deu ouvido ao leão? Quantos vão dar ouvido à águia? Vocês entenderam por que eu tive que voltar um pouquinho lá atrás? Então, quantos morreram na arena, irmão? Dos milhões que haviam. Foi muito ou não? Foi muito? É para fazer vocês amassar o pão mesmo com fé. Se é só, sempre foi a minoria. Quem ia morrer lá? 68 milhões? Aqueles que morriam, era pouquinho, irmãos. Em vista do mundo. Quantos deu ouvido? Quantos deu ouvido, irmãos? Quantos nos dias em que o leão veio? A palavra original. Quantos? Acerca de 1/100 deles deu ouvido ao leão. Nos dias do boi, olha lá, nos dias do boi, só uma pequenina minoria deu ouvidos à mensagem do boi. Nos dias do homem, ele operou entre os homens, veja, de modo que ele era astuto. Ele tirou um pequeno grupo. E o que eles fizeram? Satanás viu isto, de modo que simplesmente os enviou de volta e fez que se casassem com isto. Lembre-se! Aqui está. Quando a águia finalmente vier, será o quê? 1/100 de 1% que ouvirá. Agora aqui está. Aqui está a coisa que eu quero que você vá para a sua casa meditando nesse final de ano. É uma era de águia. Lembre-se. São todos esses outros cavaleiros, e então até mesmo Jesus predisse, se ele não apressasse a sua vinda, não haveria nenhuma carne, de maneira alguma salva para o arrebatamento. Isso é Escritura? Estão vendo onde estamos? Estão vendo onde estamos então? Não estão, irmão? Irmã?
Estão vendo aonde estamos? Deus, eu estou tão contente, eu não sei o que fazer. Não sou só eu aqui de pé a falar, eu estou aqui também. Eu estou entre vocês. Eu sou eu. Eu tenho família, eu tenho irmãos e irmãs que eu amo. E o Deus do céu, amável o bastante para descer e revelar estas coisas. Quantos entenderam este parágrafo aqui? Levante a mão. Quantos por cento vão entender o que ele disse ali? Poucos. Se você não amassar, você não vai entender. Amém. Você quer ver como é que é bem fino? O que ele está dizendo ali? Olha o que ele está dizendo ali. Eleito. Olha o que ele está dizendo. Deus, presta atenção. Eu não vou bater muito aqui, mas Deus, estou tão contente. Eu não sei o que fazer. Não sou só eu aqui de pé. Entendeu aqui? O que ele está falando? É só ele está dizendo, é só eu que estou aqui de pé? É isso que ele está dizendo? Não sou só eu aqui de pé a falar. Eu estou aqui também. Quem que estava ali de pé? Quem que estava ali de pé? Ele disse, eu estou aqui também. Irmãos, que tremendo isso aqui. Esse eu aqui é pronome pessoal. Então você vê o Mombrana ali, o homem, e eu. Disse, eu estou entre vocês. Quem que é que falou aqui? Não foi o Mombrana que falou aqui agora. Quando o Mombrana falou, ele disse, eu não sei o que fazer, não sou só eu aqui de pé a falar. Eu estou aqui também. De repente ele fala, eu estou entre vocês. Veja. Aleluias. Para entender isso daqui, irmãos, tem que amassar mesmo, tem que pôr a mão na massa. Sua fé tem que estar envolvida na palavra ali. Você tem que estar envolvido ali. Você viu que tremendo aqui, irmãos? Ele disse, Deus, estou tão contente. Vou voltar de novo. Eu não sei o que fazer. Não sou só eu aqui de pé a falar. Eu estou aqui também. Quando ele fala aqui, vem alguém e disse, eu estou entre vocês. Veja, aí ele disse, sou eu. Sou eu. Esse eu sou eu, ele disse, eu tenho família. Eu tenho irmãos, irmãs que eu amo. E o Deus do céu, amável o bastante para descer. Você viu que ele disse para fazer o quê? Descer e revelar estas coisas. Ele próprio, por visões que têm sido provadas por 30 anos. E é a verdade. Nós estamos aqui. Aí ele fala o quê? Nós chegamos. É só isso. A pesquisa científica provou isso. A vindicação da palavra provou isso. E estamos aqui. Esta revelação vem de Deus. E é a verdade. O que ele fala no 201? O que ele fala no 201? Não é tremendo, igreja? O que ele fala assim? Vocês perceberam alguma coisa? Ele diz, vocês perceberam? Em outras palavras, que ele falou aqui, eu estou entre vocês. Quando ele estava falando, eu não sei, Senhor, não é só eu que estou a falar aqui, eu também estou aqui. De repente ele entra
e fala: eu estou entre vocês. Eu prometi em minha palavra: eu não vos deixarei órfãos. Eis que eu estarei convosco até o fim dos séculos. Só 1/100 vão receber isso. Tremendo isso, irmãos. Relembrando as verdades ouvidas.